E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta e a gente vai falar a respeito de Jó. Estamos no capítulo 33 de Jó. Não, perdão, 34. Bem que o Marcelo falou, né? Mudou a data, vai ficar um pouquinho complicado de saber qual é o dia. Nós vamos falar aí ainda a respeito do que o nosso grande amigo Eliú está falando para Jó. Ele foi completamente tomado aí pelo Espírito Santo de Deus e ele começa a responder algumas questões para Jó, né, colocando algumas coisas muito importantes na vida de Jó. E ontem a gente falou um pouquinho a respeito disso, a respeito de permitir que Deus haja na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Falamos um pouquinho a respeito de ponto cego, né? Aquelas coisas que a gente não enxerga, a gente não consegue ver que está acontecendo, né? Eliú fala muito que Deus está falando com ele, Deus fala com Jó, que Deus está falando com Jó o tempo todo, e que fala através de sonho, que fala através de mensagem, através até dos próprios amigos dele, né? Reter o que é bom aí. E Eliú entra aí nessa defesa de Deus, de que Deus é soberano, cruel, né? Deus está falando com Jó através do sofrimento de Jó, que o Jó está passando por esse sofrimento, por esse momento, para que ele possa ter aprendizado na vida dele, não é isso, Marcelão? É isso aí. É isso aí. Tudo tranquilo? Graças ao meu bom Pai que está no céu, sim. Então tá bom. Tá ótimo. Sempre. Tô perdido, velho. Não sei nem que dia é hoje. Que dia é hoje eu também não sei, não. Hoje é Tem que domingo. saber o O dia? primeiro dia da semana. Ah, é verdade, hoje é domingo, né? É. Hoje é domingo. O óculos tá sujo. Olha, Sim, hoje é 34 domingo, capítulo, né? mas a data, você sabe a data? Sei, dia 4. Ah, ótimo. Dia 4, então nós estamos no... 34º capítulo de Jó. Faltam Exatamente, 6, 8 exatamente. dias, né? Uma semana. É. O que a gente vai falar depois, hein? Aí a gente dá uma pausa de 2 meses aí, né, Cláudio? Não, que pausa. A gente não para. O Espírito Santo de Deus não para, a gente não para. Não para, não para, não para. E o inimigo das Vai nossas almas, aquele que acorda todos, aquele que se levanta todos os dias para tentar acabar com a humanidade. Se ele não descansa, quem sou eu para descansar? Ele que já perdeu não descansa. Eu que sou vencedora vou descansar? E após? Não é? 34. Eu tô aqui com o dedo no aviãozinho. 34. Pode mandar ver. 34, capítulo de Jó. Eliú continua batendo papo. Ele vai falar até o 37, lembra disso? Lembro, 38, só Deus que interrompe Eliú. É. Então, o que acontece? Ó, segunda fala de Eliú. Eu vou até o versículo 4 aqui, tá bom? Eliú diz: vocês... Recapitular aqui o finalzinho do capítulo anterior, para a gente ficar ligado, tá bom? Ele diz assim, ó, do 31 ao 33, ele diz assim: agora, Jó, preste atenção, escute o que vou dizer, fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa para dizer, diga. Ele parece até baiano falando, né? Eu acho que quem fez essa tradução aqui da Bíblia foi um baiano. Que ele fala assim: olha só, Jó, deixa eu te falar um negócio. Preste atenção e escute o que eu vou dizer. Fique calado, porque eu vou falar. E se tem alguma coisa para dizer, diga. Fale, porque eu E ele fala assim, se você tiver alguma coisa para dizer e tiver, né, eu vou te apoiar. Agora, se você não tem nada para falar, deixa que eu te ensine a sabedoria, né? Exatamente.
Exatamente, ele finaliza dizendo isso. Deixe que eu vou te ensinar o que é sabedoria. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, aí ele começa aqui no próximo capítulo, no 34, ele diz assim: vocês que são sábios, ouçam. Aí ele já está falando com vocês, não é só com Jó. Vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer. Porque o ouvido avalia... Olha só que extraordinária essa palavra, Cláudia. Ele diz assim: porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito. Conheçamos entre nós o que é bom. Vou parar aí. Quer dizer algo? Peraí, eu tô sentando dentro do aviãozinho, eu vou parar aqui. Eu tô ligado. Vá. Aí você falou, você parou em qual, perdão? Vou ler de novo para você, tá bom? Ele diz assim, Obrigada. Eliú disse, vou ler para você. Eliú disse: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que eu vou dizer. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Parei aí. Ah, sim. Tá, entendi. Não, você não chegou onde eu quero falar, não. Isso aí é assim, ele não tá se dirigindo mais só a Jó, né? Ele tá se dirigindo a todos. Ele diz assim, Amor, nós, inclusive a ele mesmo, né? Ele tá falando, inclusive, dele mesmo, que estejamos atentos a ouvir, né? O que é sábio, o que é justo, o que é correto, que o nosso coração esteja atento para o que é justo, sábio e correto, né? Ele tá se colocando também nessa posição aí e a de referência. ouvir. E você percebe que isso vem do Espírito Santo de Deus bem claramente, porque assim, ele não tá falando assim, escutem vocês, né? Andem vocês. Ele tem bem claro que a espada é ela tem dois gumes aí, né? Ela é de dois gumes, como diz meu pai. De dois gomos, né? Então, ela corta tanto para frente quanto para trás. E aí ele se posiciona assim: escutemos o que é sábio, né? Então ele está se colocando também. Se tem alguma coisa aí que o Espírito Santo de Deus vai falar, eu quero ouvir também. Que agora a gente comece a aprender, todos nós. Ele está falando não só dos amigos de Jó. Muitas pessoas olham assim e falam: aê, vai dar a palavra para os amigos de Jó. Não, ele está falando para ele também, entendeu? Exatamente. Todos nós. Exatamente. E olha só, a referência de onde ele tira isso, Claudinha, está em Jó 12:11. Quando Jó diz assim: porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas. E ele estava tão atento ao que Jó estava falando que ele trouxe isso no 34. Ele falou lá no início e ele está trazendo agora, dizendo: porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Aí ele diz: escolhemos para nós. Olha só a resposta que Eliú está dizendo para a fala de Jó lá no capítulo 12. Ele está dizendo assim: escolhemos para nós o que é direito. Conheçamos entre nós o que é bom. Entendeu? Realmente, os ouvidos, eles vão ouvir várias coisas. É aquele lance de que, assim, eu vou ouvir várias coisas, os meus olhos vão ver várias coisas, mas eu tenho que ligar. Eu tenho que ter o discernimento de filtrar para mim o que é bom. Certo? Porque ele diz isso no 12, ele diz: porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? E Eliú vai e fala assim: realmente, ele avalia as palavras, ele não prova, ele avalia. Como é que ele troca? Ele avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas. O paladar prova as comidas e o ouvido tem que ter discernimento. Que cara sábio do caramba, velho. Tem que ser discernimento para
entender as palavras. Então, escolhamos para nós o que é direito, o que é certo, e conheçamos entre nós o que é bom. E aí, ele diz assim, do 5, eu vou do 5 ao 15 agora. Aí ele diz assim, Deus não perverte o direito, porque Jó diz, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu Para aí direito... só um minuto. Uhum. Para aí só um minuto. Tá. Era esse aí que eu queria, né? Que ele chega e fala... Ele fala exatamente isso, né? Ele fala, porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito, né? E assim, isso ficou muito gravado na cabeça de Eliú, né? Quando ele fala lá em Jó 12:11, né? E também em Jó 27, de 1 a 5, ele está se referindo às palavras. O Jó 12:11 você já leu. Aí Jó 27, de 1 a 5. Jó 27, de 1 a 5. Que ele fala assim, ó. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse, tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Então em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, que eu vos dê razão, até que eu expire. Nunca afastarei de mim a minha integridade. Então, ele está se referindo exatamente a esse texto, né? Quando Jó se posiciona como correto. E aí ele coloca assim, ó. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade, e caminha com homens perversos. Pois disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus, o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Ele está falando assim, Jó, ele é muito inteligente, sabe? Eu olho Eliú assim, Eliú é muito inteligente. Ele está falando para Jó assim, Jó, deixa eu te falar uma coisa. Você está falando, eu sou justo, eu sou correto, eu sou uma pessoa, né? E que não ando com pessoas injustas, que não faço isso, que eu não faço aquilo, que eu não faço aquilo outro. Mas assim, não existe homem na face da terra. Ele falou a mesma coisa que os outros falaram, só que de uma maneira mais carinhosa. Não existe um homem na face da terra que seja justo. E como é que você coloca que Deus é injusto? Como é que você faz isso? Um homem sábio como você, um homem que ajuda as outras pessoas, ele faz literalmente feedback sanduíche, né? Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Quer dizer, ele não age de maneira ruim quando as pessoas estão zombando dele, né? Que apesar do direito dele ser tirado, ele é tido como mentiroso e a sua ferida está incurável, né? Anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos, né? Ele faz uma pergunta, por um acaso alguém viu aí Jó fazer isso? Né, caminhar com homens perversos, ele faz a mesma pergunta que Jó faz no passado. Vocês já viram eu fazer? Vocês estão falando aí de um posicionamento, mas vocês já viram eu fazer isso? Né? Então, que homem há como Jó? Não, Jó não é assim, mas porque disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus? Nada aproveita o homem ter prazer em Deus? Né? Pelo que vós, homens sensatos, escutem-me, longe de Deus, praticar a perversidade e o Todo-Poderoso cometer injustiça. Não fala isso. Você é um homem sábio, você é um homem inteligente, você é um homem maduro, né? Você tem aí uma família, um legado, um nome para prezar.
Como é que você está falando que Deus é injusto, Jó? Fala isso não. Né? Deus não é injusto. Você é um homem sábio, um homem inteligente, um homem esperto, que eu não vejo andar em caminho errado, que eu não vejo praticar o mal, Pare com essa que eu boca. não vejo fazer coisas erradas, né? Uhum. Como é que você fala que Deus é injusto? Não fala isso não, Jó. Então, Quer saber uma coisa? ele é muito bonitinho, Eliú, né? Atenção profundamente em relação a isso, Cláudio. Você leu até qual? Até o 15 já, não? Não, eu li só até o... O Até o 12. 10. O 10, só até o 10. Tá bom. Então eu vou ler até o 15 e aí vou falar alguma coisa, tá bom? Tá. Aí ele diz assim: Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme quem da terra. Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em se voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. O que me chama a atenção, Cláudio, você me falou aí uma coisa, eu falo outra, que ele chama a atenção o 7, ele diz, será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele está dizendo para Jó assim, Jó, pare de se importar com o que os outros pensam. Pare de se importar com o que os outros dizem. Pare de olhar verdadeiramente para o que o outro está dizendo de você. Você não tem tanta convicção e plena convicção a respeito da sua integridade, da sua justiça. Então, por que você está se incomodando que o outro vai pensar ou deixar de pensar de você? Certo? Pare com isso, né? Porque, olha só, vou dizer uma coisa para você. Apelido só pega se você se importa. Sabe? Se você se incomoda, meu pai sempre ensinou isso pra gente. Ó, você não quer que um apelido pegue em você, não. Não ligue para ele, por mais que te chateie. Não ligue para ele, brinque com ele. Porque a partir do momento que você chama goiaba, 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 e você se enfurece, o apelido pega. Certo? Agora, se você fica tranquilo, entendeu? Com o apelido não pega. Fala assim, o objetivo do apelido é machucar. Se eu não estou machucando, eu não vou falar mais, vou arrumar outra coisa para fazer. Tá entendendo? Então, isso é muito Uhum. importante. Olha só, de nada adianta ao homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, você que tem entendimento, me escutem, longe de Deus, ou praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso cometer injustiça. Quando você abre aqui, ó, Gênesis 18 e 28, vou abrir aqui. Gênesis 18, 28. Ele diz bem assim, olha só. Eu tenho que estar com 3 Bíblias aqui hoje. Ele diz assim, se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, pois se disse de nada, olha só, ele diz assim, pois isso, vocês que têm entendimento me escutem, longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso cometer a injustiça. E eu dou a referência quando Abraão estava conversando com Deus, falando sobre Sodoma e Gomorra. E não desbloqueia, esse celular não desbloqueia. Dá uma raiva desse celular que não desbloqueia com a minha digital. E aí o que ele diz? Ele diz assim, que se Deus respondeu com amor a Abraão e por amor a ele salvou Ló da destruição de Que Sodoma e não era Gomorra, justo.
que não era justo, você acha porque Deus fala assim, se houver um justo, eu não vou destruir a cidade. E Deus destrói a cidade. Então, Ló não era justo. Ele tirou Ló por amor a Abraão. Exatamente. É porque eu reiniciei. É porque eu reiniciei, foi eu. Exatamente. Aí outra referência que eu quero falar aqui, Cláudia, é o seguinte. Deuteronômios 32, 4. Deuteronômio. Fala aí, que eu também tenho referência, viu? 32, tá bom. 4. 32, 4. 32. 32, 4. Ele vai dizer assim, ó. Bora, abra. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. Pare de se enganar, Jó, porque eu estou trazendo referências da palavra que Deus não é um Deus injusto, que ele é justo, que ele é correto, que ele não erra. Então, mesmo que nada de bom esteja acontecendo com você, está certo, porque Deus que disse que é para acontecer. Então, exatamente. Ele está falando que Deus é soberano, ele é o único soberano, né? Lá em Timóteo 6,15, ele reafirma isso aí, Marcelo. Ele coloca assim, ó. Eu vou colocar desde o 14. Ele fala assim: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tá vendo só? Entendeu? Uhum. E lá em Apocalipse 6:10 também, ele está falando exatamente sobre isso que você está falando. A soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é justo, né? Deus é imaculado. Não existe essa de que Deus está agindo com injustiça com você. Ele coloca lá: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, né? Então ele é o único que é soberano, ele é o único que é dominador, ele é o único que é justo, ele é o único que julga verdadeiramente, né, com justiça. É Deus. E ó, E ele também. Pode falar. No 11 ele diz assim, ó: pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Ele distribui conforme as suas obras e paga conforme o seu caminho. O caminho, olha só que extraordinário isso. Ah, mas se você for parar para pensar, Marcelo, o próprio Deus, no início do capítulo, no início do livro de Jó, ele diz: vistes meu servo Jó, servo bom e fiel que eu tenho. Vi, mas assim é mole. O caminho é a jornada. Acabou a jornada de Jó? Não. Não. O caminho é por onde eu passo para chegar a algum lugar. Já tinha finalizado. Quando termina o meu caminho termina aqui na terra com a minha morte. Não é isso? Então, o que acontece? Ele está dizendo que, pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Ele precisa passar por esta jornada, por este caminho, para realizar onde ele precisa chegar. Uhum. E isso está bem claro também, Marcelo, lá em Salmos 104, 24, que fala assim: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas, né? Então ele está falando aí que Deus tem caminho, não é, o caminho de Deus é único, entendeu? Mas ele tem diversas obras, tem diversas maneiras de trabalhar, diversas formas de trazer a verdade ao coração do homem, né? Então, assim,
e essas riquezas, esse poder, essa glória de Deus, ela se mostra, né? Ela mostra esse caminho, como você está falando, através de como você trabalha para conquistar essa, essa jornada, né? Porque é como a gente fala assim, não basta só ir lá para alcançar o objetivo, você tem que trilhar o caminho e aprender com ele e comemorar cada vitória, cada passinho que você dá. Então, assim, Exatamente. é, é, e Deus tem variadas formas de trabalhar na nossa vida. Muitas vezes a forma que Deus trabalha na nossa vida é dolorosa, mas é porque nós só aprendemos, às vezes, com a dor. Não é porque Deus é mau, porque ele é Estava perverso. É aprendendo sobre porque isso nós ontem, somos Cláudio. cabeça dura, né? Estava aprendendo sobre isso ontem. Na verdade, todos os dois caminhos levam ao Senhor, mas nós aprendemos por duas vias, por duas vertentes na nossa vida. A primeira vertente na qual nós aprendemos na nossa vida é a vertente da dor. Nós aprendemos, a gente passa por um processo de aprendizado na nossa vida todas as vezes que passamos por uma dor. O segundo processo de aprendizagem é através da inteligência emocional. Quando eu tenho inteligência emocional, ou seja, conseguir pegar. O que é inteligência emocional? É eu conseguir pegar a, a minha raiva, a minha alegria, todos os meus sentimentos na intensidade certa, no momento certo e aplicar na hora certa. Entendeu? Quando eu pego e aplico a inteligência emocional no momento certo, na intensidade certa, tipo, no momento certo, na intensidade certa. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo aqui de intensidade de que Enquanto você paralisa. Por pensa no exemplo, exemplo, pandemia, digamos aqui, a pandemia, certo? A pandemia é uma situação. E aí ela causa medo, é um sentimento, causa medo, certo? A inteligência emocional é o seguinte, é eu conseguir equilibrar a intensidade desse medo. Eu não ter medo pouco demais para eu sair na rua, entendeu? O RU numa doença que tá matando um monte de gente, e aí eu pegar a doença e morrer, não, então não é ter medo de menos, nem medo demais para me paralisar e eu não conseguir continuar e seguir em frente. A inteligência emocional é você equilibrar esse sentimento para usar na intensidade certa, na ocasião certa, na hora certa. Tá entendendo? exatamente. E aí ele diz o que eu estava falando antes de eu ser derrubado, desculpa te interromper, aí ele diz assim, pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Em Salmos 62, 12, ele afirma isso. Ele diz assim, porque Eliú não está tirando isso de lugar nenhum, da cabeça dele só. Entendeu? Então ele diz assim, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. E o caminho de Jó não tinha finalizado, não tinha se terminado, não tinha acabado. E fazia parte do caminho dele passar por este momento da vida dele. Então ele dá o pagamento conforme o caminho, né? Exatamente. E E sabe o que ele é massa? reafirma isso Ele lá em está fazendo. Provérbios 3. Pode falar, sabe o que Sim. é massa? Não, pode falar. Ele reafirma isso lá em Provérbios 3, também 19, que fala assim, ó. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus e com inteligência, pelo conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Então, assim, através do conhecimento de Deus, foi criado tanto os abismos, tanto os problemas, tanto as, né, quanto também as nuvens que destilam o orvalho, que dão aquela graça, aquela paz, aquela tranquilidade, aquele refresco, entendeu? Então ele está falando assim, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, ele registra esses dois caminhos, tanto a parte do abismo, tanto a parte do orvalho, do descanso, entendeu? Mas aí a gente aqui que sabe qual é o que a gente quer passar, né? Qual é o que a gente vai Exatamente. utilizar, né? Exatamente. É a decisão, né? Decisão através dessa inteligência emocional. É isso mesmo, família. Olha só. Aí o que acontece? Acontece o seguinte.
É, sabe o que que é massa, o que que é interessante? É que Eliú não está falando só com Jó mais nesse momento. Não, ele tá Eliú falando com todo está mundo. gerando, Eliú ele está conseguindo gerar na cabeça de Jó e dos amigos dele reflexão, certo? Em tudo que eles falaram. Reflexão. Ou seja, tudo que eles falaram, ele está apontando e gerando reflexão. O que que é reflexão? Reflexão nada mais é do que organização dos pensamentos. Tudo aquilo que eu falei em relação a Jó, tudo aquilo que Jó falou, ele está trazendo e gerando organização dos pensamentos para dar maior entendimento e maior sabedoria para as pessoas. Isso é muito Uhum. extraordinário. No 11 e o 12, E ele tá mostrando um Deus, além de justo, né? Ele tá mostrando um Deus soberano, único, como o Bildade falou, como ele faz falou, como o Zofá falou. Então ele tira palavras, aquilo que ele diz, ouvir tudo e reter o que é bom. Então ele tá ali tirando das palavras desses homens a soberania de Deus. E aí ele entra com as palavras de Jó, tirando a sabedoria de Deus, e ele fala sobre o amor de Deus também. Ele também está falando que Deus é amoroso, que Deus é justo, ele é bom, ele é misericordioso, entendeu? Ele tá falando assim, ó, eu estou onde Deus quer que eu esteja. Isso é fato. Eu só estou sim, onde Deus quer que eu esteja. E se ele quiser me tirar do lugar onde eu estou, ele tem o poder para me tirar do lugar onde eu estou, né? E eu preciso acalmar meu coração, eu preciso entender que há um propósito nisso, porque ele começa falando exatamente isso, que até no sofrimento Deus trabalha na minha vida, que Deus, ontem no 32, quando a gente falou, ele fala que até no sofrimento Deus trabalha na minha vida, que Deus age na minha vida. Então, assim, há um propósito nisso. Eu só preciso concluir o caminho, como você está falando aí. Eu preciso passar pelo caminho e concluir o caminho para poder eu sair. Eu vou sim. sair do deserto e entrar num outro momento da minha vida. E quando eu tiver que aprender alguma coisa, eu vou passar por um outro deserto ou não. De Isso, repente, eu não vou isso passar aí. por um deserto porque eu já estou mais sábio, então eu consigo aprender mais rápido as coisas. E assim, eu E nem sou vai o que Deus parecer quer. que é um deserto na minha vida. Não vai parecer. Eu vou Exatamente. passar por ele, mas eu vou passar por ele como se estivesse passando pelo meio de um oásis, porque eu já tenho carga de inteligência emocional suficiente para passar por isso. Para passar por isso. Agora, já pensou se nunca tivesse acontecido? Se nunca tivesse acontecido isso, quantas vezes nós super protegemos os nossos filhos, sabe, Cláudio? A gente super protege, não quer que passe por essa situação, nem por essa situação, não deixa que eles se frustrem em relação à vida no dia a dia. E quando a gente faz isso verdadeiramente com os nossos filhos, essa super proteção, e ele precisa sair de casa para realizar alguma coisa, para conquistar o mundo, porque ele não, eu e você não somos ad eterno, entendeu? E a gente tem os nossos filhos justamente para isso acontecer. Eles não vão saber se virar sozinhos, chegar na casa dele e cadê a mágica que acontece? Esse cesto de roupa suja, ele tá com problema. Porque eu ponho a roupa aqui, lá na casa da minha mãe, eu ponho a roupa aqui, no dia seguinte está dobrada na minha gaveta. Esse cesto, ele está com problema. Porque eu ponho aqui, ele não volta para minha gaveta. Porque a gente não permitiu que os nossos filhos se frustrassem com uma namorada, com um relacionamento, para entender verdadeiramente que a vida é feita de desafios. A gente É protege exatamente isso tanto que que o Deus primeiro faz. desafio que ele pega na vida dele, ele se enfia no mundo das drogas, entendeu? Ele vai se meter com pessoas que são que são a média das pessoas que ele não deve se comprometer e se meter, e assim por diante. E é isso que você está falando, e é E, assim que Deus faz. Ele nos permite exatamente. Porque aí, frustrar. passando por isso, aí sim eu sou o que Deus quer que eu seja. E aí, o que Eliú tá falando assim, por que que eu tô me lamentando? Por que que eu tô sofrendo, né? Se Deus me fez especial para cumprir com êxito aquilo que ele propôs para minha vida. Então, para que me lamentar? Eu tenho que levantar a cabeça e fazer o que ele propôs para minha vida para que eu seja vencedor, né? E a partir daí eu tenho o que Deus quer que eu tenha, né? Porque
Deus pode me tornar rico, pode me tornar pobre, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se a minha vida tiver, se eu me acalmar, se eu descansar nos braços do Senhor e continuar, entendeu, fazendo tudo aquilo que é assim proposto por Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para que eu siga, para que eu faça, para que eu haja, eu não vou cair, porque eu não vou me orgulhar do que eu tenho, nem murmurar, achando que eu sou poderoso, que eu conquistei, que eu é que... Não, eu sempre vou colocar nas mãos do Senhor. Eu vejo Eliú falando assim, ó, Deus é muito mais que justo. Ele é a própria justiça. Deus é E muito outra mais do coisa, que bom. Ele é o próprio amor. Deus é muito mais que soberano. Ele é a própria soberania. É isso isso que aí. Eliú está falando para Jó, entendeu? Chamando a atenção de Jó para essa situação. De que Jó E está ele dizendo assim, fecha, ele não vale, age fala. com justiça, ele não está agindo com justiça. Eu estou aceitando a injustiça de Deus. Não, ele é a própria justiça. Você não está É isso aí. aceitando a injustiça de Deus. É isso aí. Fantástico. E olha só como é que ele fecha, reforçando isso que você está falando. Ele fecha o 14 e o 15 dizendo assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. E o homem voltaria para o pó. Ele tem uma referência aqui em Jó 12:10 que diz assim, ó. Vê? Jó 12:10. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Mas a sua mão, mas na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Ou seja, se você está dizendo, olha só como ele pega em cima das falas das pessoas. Se você está dizendo que na mão de Deus está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana, se Deus pensasse apenas nele e fizesse voltar para si o espírito dele e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Ele está dizendo assim, se Deus pensasse verdadeiramente só nele, do jeito que nós, seres humanos, somos, nós não existiríamos mais. Nem eu, nem você, nem ninguém. Porque o processo de merecimento... Ele, na sua onisciência, não teria nem nos criado. É isso aí. Simples assim, Jó. Simples assim, amigos. Porque ele está falando com todos. Ele está fazendo como Deus faz. Ele não está fazendo acepção de pessoas. Do 16 até o 30, ele diz assim, Cláudia. Portanto, se você tem entendimento, escute isso. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei, você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra das suas mãos. De repente morrem. No meio da noite as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras dele. De noite os transforma e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios e à vista de todos, porque se afastaram de Deus
e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus e este ouvisse o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos, das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Eliú está dando uma aulinha aí, hein? Uhum. Ele está dando uma aula teológica extraordinária, né? Extraordinária. O que você quer falar sobre isso aí? Vou pedir para a gente ler assim, ó, Timóteo 4. Não, perdão, é isso mesmo. 1 Pedro 4, 5, né? Ele fala assim, ó, 1 Pedro 4, 5. Não, vou ler antes, vou ler o 4 também. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus, né? Então ele está falando exatamente isso aí que você falou. Se Deus pensasse só nele, se fosse só Deus, ele não precisaria fazer nada, né? Então e olha só, ele manda Jesus Cristo, eu sei que foi depois de Jó, mas ele manda Jesus Cristo para ir até o inferno, pregar para as almas cativas, entendeu? As almas que estavam lá no inferno porque pecaram, né, perante a lei, porque não conseguiram cumprir a lei, para que fosse justo, para que ele fosse justo. Então, ele é justo juiz. Ele pensou em todos, ele podia falar assim, não, eu dei a lei, problema deles que não seguiram. Jesus conseguiu seguir, por que eles não conseguiram seguir? Jesus, como homem, conseguiu seguir a lei? Não, ele quis ser justo, entendeu? E lá em Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus 4:13, ele fala assim, ó: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, né? Então, assim, todos nós estamos debaixo dos olhos daquele que tem a nossa patente, aquele que nos criou. Todos nós estamos abaixo dos olhos dele, ele está nos olhando, entendeu? Ele está nos vendo, ele está ali com a visão dele sobre as nossas cabeças. Como é que a gente está de tempo, hein, Cláudio? Como é que a gente está de tempo? De tempo? A gente tem 10 minutos. Eita, poxa. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, porque eu acho que não vai dar tempo, não. Então... Não, mas já está acabando. Então tá bom. Já está acabando. Tem do 31 ao 37 ainda. Não, mas já está acabando, isso aí é mais rápido. Então tá bom. Então eu vejo assim, só para a gente falar isso aqui, Eliú, ele fala assim... Rápido demais, velho, esse dia. Ele tá falando sobre a visão de Deus, né? Ele, a partir do 31 ao 37, ele fala sobre a visão, pois Jó está falando sem ter conhecimento nenhum. Ele não tem conhecimento sobre o que ele está falando, sobre a sabedoria, né? Ele está com o coração rebelde ali. Ele está se sentindo desprezado por Deus. Então, Eliú, ele começa a sustentar Jó, dizendo que ele não havia aceitado a verdade de que Deus é justo e por isso é que ele está passando por essa situação achando que Deus é injusto. O fato é que Deus está sendo duro demais com ele, claro que tá, mas ele tem razão nisso, né?
E Jó, ele não pode acusar Deus de injusto, porque Deus é a própria justiça. Então ele o está posicionando sobre isso a partir do 31. Posso ler? Do 31? Eu queria ler dois coisas aqui, rapidinho. Uhum. Quando ele diz no 19 assim, ó, ele diz assim: quanto menos dirá isso aquele que não o privilegia. Aí a gente tem em Deuteronômio 10, 17, dizendo: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Então, não se engane, porque Deus não faz acepção de pessoas, ele não privilegia ninguém. E ele está deixando isso claro para Jó. No 21, ele diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Quando você vê em Jó 31, 4, ele está falando justamente quando diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Ele faz uma Nós pergunta estamos que ele debaixo não dos está olhos de respondendo. Deus, que foi aquilo que eu falei também. Exatamente, exatamente. E aí manda bala agora, a partir do 31. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se cometi injustiça, jamais tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu, declaro que sabes e fala? Os homens sensatos dizer-me-ão, dir-me-á o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Entendeu? Ele está falando aí. Quando Jó está falando essas coisas sem conhecimento, você está falando isso sem sabedoria, porque eu sei que está doendo o seu coração. Ele continua sendo sábio para bater na cara de Jó. Ele está falando assim: Sim. eu sei que você está falando essas coisas porque você está dolorido, mas você está falando sem conhecimento de causa, entendeu? E Deus não é injusto, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus age com sabedoria sobre a nossa vida, e se ele está trabalhando isso na sua vida, é porque precisa ser trabalhado alguma coisa e você precisa abrir seus olhos para ver o que é. Aí ele fala umas frases que nós costumamos falar, pelo menos eu costumava falar, espero que eu mude. Em nome de Jesus. Quando a gente sofre aflição, a gente fala assim: quando a gente faz alguma coisa de errado, lá no 31, eu falo: eu já sofri, não vou pecar mais, né? Eu não vou fazer mais dessa forma. Enfim, faz com. E aí Deus vai fazer conforme o que eu quero na minha vida ou conforme o que Ele quer na minha vida. Porque eu não sou sábio, eu não tenho conhecimento de nada, mas Deus é sábio e Ele tem conhecimento. E outra coisa, Ele sabe o profundo do meu coração. Quantas vezes a gente fala para Deus assim: chega, eu não vou fazer mais não. E a gente vai lá e faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Entendeu? Então, Deus não vai agir conforme o que você deseja. Ele vai agir conforme o que vai verdadeiramente transformar a sua vida. Exatamente, o que é melhor para você. Pois o seu pecado, ele diz: quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Então ele está chamando a atenção de Jó para dizer assim: cuidado com isso. Cuidado com a culpa que você está colocando em cima de alguém, que é responsabilidade. É diferente, João. É responsabilidade de Deus, porque ele não é injusto nos caminhos, mas não é culpa. Fala a tarefa rapidinho para eu poder orar, Claudinha. Que tem 2 minutos. Tarefa. Coloca nas mãos de Deus o seu caminho, confia nele, o mais ele fará, tá? Confia no Senhor, o mais ele fará sobre a sua vida. Para de tomar de Deus aquilo que você entregou na mão dele. Se você entregou, deixa na mão de Deus. Então, tudo aquilo que você vê que não está tendo solução na sua vida, você vai ajoelhar hoje perante Deus e vai colocar na mão dele de volta.
mas não tome mais. A gente tem mania de tomar da mão de Deus e querer agir da nossa própria forma. É importante lembrar o seguinte: Deus não faz o que o homem pode fazer também, sabe, Cláudio? Porque às vezes eu falo para Deus assim: o que eu preciso que Deus me dê é um emprego. E eu vou ficar aqui sentado esperando a pessoa bater na minha porta para me chamar para ir trabalhar. Ei, você precisa fazer o seu currículo e ir para a rua, porque Deus não vai montar um currículo para você. Deus não faz o que o homem pode fazer. Então lembre-se, é a sua parte que você precisa fazer para que ele faça a dele. Tá joia? Não adianta você falar, eu vou ganhar na Mega Sena e eu vou ficar esperando. Nunca joguei, mas eu vou ganhar porque Deus vai botar os números lá no meu nome. Não existe isso. Tá entendendo? Não estou falando para ninguém jogar na Mega Sena, não. Eu estou falando para você fazer a sua parte. É isso que eu estou falando. Lembre-se todos os dias de fazer a sua parte. Não é entregar na mão de Deus, não é você não trabalhar, não. Porque há AT com a formiga, ó, o preguiçoso. Tá joia? Vamos orar, Mas é não tomar de Deus. Quando eu falo não tomar de Deus, é assim, quando você fala assim, Senhor, tá na sua mão, tal coisa, eu não vou mais brigar por essa situação. Por exemplo, quando você tem um conflito no trabalho, ou quando você tem um conflito com alguém da sua família, e você não está sabendo como resolver, e você coloca na mão de Deus e começa a orar por essa pessoa. E aí, ao invés de você permanecer colocando isso na mão de Deus e orando por essa pessoa, aí você vai lá bater na porta dessa pessoa para criticar, para reclamar, para fazer essas coisas. Não faça isso. Coloque na mão de Deus e Deus vai ajustar. Faça a sua parte. Amém. Ou uma causa na justiça. Você tem uma causa aí na justiça, né? E aí não está resolvendo. Eu tenho uma causa na justiça. Você não está resolvendo. Então eu vou tomar agora e vou agir dessa forma. Não. Você não já colocou na justiça de Deus também? Então, deixe que ele vai fazer o que for melhor para você e para ele. Verdadeiramente, né? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos abençoe nessa tarde de domingo. Esse almoço maravilhoso em Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nos enche, nos preenche e nos dá entendimento das coisas que precisamos realizar todos os dias para alcançar, Pai amado, Deus bendito e Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, em nome de Jesus, a Tua glória. Para que possamos enxergar, Senhor, quais são os momentos que nós precisamos na nossa vida, deixar as coisas em suas mãos e deixar que o Senhor haja. Nos dá, através do Teu Espírito Santo, discernimento para entender que é a sua mão que faz com que o nosso caminho se torne a nossa jornada. Pai amado, e que tenhamos tranquilidade para alcançar todos os objetivos a partir disso. Saibamos exatamente quais são as nossas responsabilidades dentro da inteligência emocional para passar pelos momentos certos, com a intensidade certa e com o sentimento correto, Senhor amado. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos abençoe grandemente nesse primeiro dia da semana, extraordinariamente, conforme o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Beijos, Amém. até amanhã, Maria, 25, direto do trono. deixa eu só falar uma coisa. Maria, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você não é burra, minha filha. Você é muito inteligente, porque você tem a inteligência do Senhor na sua vida. Então você não é burra. Todos nós temos defeitos e todos nós estamos em processo de aprendizado, mas Isso nós aí. não somos burros, nós somos filhos do Senhor, então nós Uau. somos inteligentes. Amém? Trabalhar a inteligência emocional é justamente o primeiro ponto, é esse que Claudinha está falando, é você parar de declarar aquilo que você não é e acreditar aquilo que você é. E você é imagem e semelhança de Deus. E se Deus não é burro, você também não Você é, minha amiga. não é burra. Amém? Tá joia? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Excelente domingo para vocês. Até amanhã, 12:05. Até amanhã, 12:05. Uou! Direto do trono. E me dê o oculto. Tu és o Deus que me vê como um homem. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só.